Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É uma alegria receber vocês aqui. O canal onde nós falamos sobre Bíblia, sobre religião, sobre fé, respondemos questionamentos que são voltados para a palavra de Deus e também entrevistamos pessoas, falamos sobre missão, sobre a nossa fé. E hoje nós temos um vídeo para lá de especial. Vou entrevistar um pastor que está do outro lado do mundo, fazendo missão. Pois é, o pastor Vitor BJ. Eu tenho certeza que você já viu algum vídeo dele no Instagram ou no YouTube, em algum lugar. Eu já entrevistei aqui no canal uma menina que foi para lá e a gente vai falar se ela ainda está lá. Eu vou perguntar para ele, ainda não falamos sobre isso, mas a gente vai conversar e eu quero saber dele quais são os desafios de estar do outro lado do planeta. Eu queria que você ficasse até o final desse vídeo, compartilhe com seus amigos e olha, já digo logo no começo, não vá embora sem saber como você pode participar desta missão. Pastor, eu não vou para lá, para o outro lado do mundo, mas será que daqui eu posso ajudar? Pode, você vai descobrir como até o final do nosso vídeo, portanto, fica com a gente aí até o final, tenho certeza que vocês vão gostar. Muito bem, meus amigos, eu já estou aqui com o pastor Vitor BJ. Aqui, 8 e pouca da noite, tudo escuro, e lá esta claridade, esta maravilha, 8 e pouca da manhã. Pois é, pastor Vitor, onde você está, excelência? Se apresente melhor aí para nós e fale um pouquinho de onde você está, o que você está fazendo por aí. Olá, tudo bem? Um abraço para todo mundo que está assistindo a gente. Sou o pastor Vitor BJ, falo diretamente da Tailândia, do outro lado do mundo. O sol acabou de nascer aqui atrás. Sou missionário aqui, trabalho como missionário da igreja, também como pastor da igreja adventista na nossa Universidade Adventista aqui do Sudeste Asiático. E é um prazer estar com vocês aqui, compartilhando um pouquinho do que Deus tem feito através da missão aqui do outro lado do mundo. Uau! Tailândia. É um país aí é um país grande, pastor, ou está entre os menores, ou médio aí na Ásia? A gente tem países como China, Índia, né? Mas a Tailândia ficaria ali meio termo. Olha, a Tailândia, ela é um país mais ou menos do tamanho ali do estado de São Paulo e Minas Gerais, mais ou menos. Não é um estado muito grande. Tem bastante, um país muito grande, tem bastante gente aqui, só que ela está no Sudeste Asiático, então ela está num cantinho ali debaixo da China, aonde tem uns países como Laos, Camboja, Vietnã, Indonésia, Malásia. Então, nesse cantinho aqui, ela acaba sendo um país extremamente importante para essa região. Então, tem bastante gente, o turismo aqui é muito forte, mas aqui, dessa região, é o país mais seguro para se viver e para pregar o evangelho. Então, a Tailândia ela acaba sendo base de muitas igrejas cristãs que querem alcançar o Sudeste Asiático. A gente se concentra aqui, porque daqui a gente consegue enviar missionários para todos os países em volta, onde a perseguição é muito forte. Uau! Olha, eu confesso para você que desde criança esse aspecto missionário sempre ardeu no meu coração. A minha mãe, ela costumava me levar hoje é UniAN, né? Mas na época, o IAN, onde meu pai fez teologia e onde eu fiz teologia também. Então, tinha uma biblioteca e praticamente toda semana eu pegava um livro diferente. E eu li muitos livros, assim, missionários. E tem um que me marcou muito, que foi do Dr. Coelho. Tem um outro do David Livingstone, que marcou também. E quando eu vejo, assim, missão, ir para lugares assim desafiadores, o coração bate forte. Eu entrevistei aqui há alguns dias, acho que a Giovana, e aí ela chegou na Tailândia, como que foi? Ainda está por aí ou já... Rapaz, a Giovana chegou e não quer mais ir embora, viu? Ela chegou para ficar até dezembro, e aí renovou o contrato. Agora ela está ajudando a gente como uma das líderes do nosso projeto aqui. Veio participar e agora está liderando novos missionários. Então, Giovana acho que não vai embora tão cedo, se Deus quiser. Que bênção. Sim. Pastor, fala um pouquinho da sua trajetória aqui, lá no Brasil, como que foi o seu ministério no Brasil e, de repente, Tailândia, de repente,
missão, mundo, sair da realidade de Brasil, de estar ali na Novo Tempo. Eu já vi você na Novo Tempo. Aparentemente aparentemente não. Na realidade é uma situação, eu diria, confortável, Sim. segurança, seu próprio país, sua própria língua, dentro do ministério. Daria para ficar ali trabalhando tranquilamente por anos. E de repente, assim, Tailândia, voo, como foi esse chamado? Como foi o que te motivou, o que te fez sair? Eu acompanho você, eu já assisti vários vídeos e cada vídeo que eu assisto seu, o coração vai batendo forte. Fala um pouquinho, Excelência, para nós aí. E eu tenho certeza que tem gente aí com vontade de ser missionário um dia. Conta a sua experiência um pouquinho. Eu vou colocar você aqui na tela para você falar para os nossos telespectadores, aqueles que acompanham aqui o nosso canal, como foi essa trajetória até chegar à Tailândia? Legal, legal. Então, eu trabalhei como pastor no Brasil por 10 anos, né? Fui pastor em São Paulo, no Brooklyn, ali na região da Vila Olímpia. Depois trabalhei na Central de Curitiba com o pastor Paulo Bravo por quase 5 anos. E fui transferido para Novo Tempo, onde eu trabalhei por 3 anos ali na área de evangelismo digital. Eu estava no lugar dos meus sonhos. Eu sempre senti um chamado de Deus para trabalhar também nessa área do digital, nessa área da internet. Gostava muito disso. Só que Deus começou a mexer muito com o nosso coração, especialmente quando a gente estava ali na Novo Tempo. Eu trabalhava como evangelista digital. Então, meu trabalho era fazer evangelismo. Só que chegou um momento da nossa trajetória ali na Novo Tempo que eu percebi que eu estava fazendo evangelismo na TV, mas na minha vida eu não estava, sabe? Eu chegava em casa e falava, meu vizinho não sabe que eu sou pastor, pessoas da minha rua não conhecem que eu sou adventista, e isso começou a gerar em mim, no meu coração e da minha família, um choque, sabe? Que eu vivia a missão no trabalho, mas eu vi que eu não vivia na minha vida. Eu tô falando da minha vida pessoal. Isso, eu comecei a estudar, a ler, orar sobre isso, preparei uma semana de oração sobre missão, lá para a TV Novo Tempo, a gente chamava de NT Play Week, sobre propósito e missão, e eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a viver a missão no meu dia a dia aqui. Eu vou começar a colocar em prática. E todo dia de manhã eu começava a orar para Deus colocar situações, pessoas no meu caminho para que eu fosse um missionário ali na minha realidade. E, pastor, aconteceram coisas incríveis assim. Deus começou a abrir portas incríveis. Eu orava de manhã, aparecia alguém de dia querendo conhecer Jesus. Eu orava para Deus colocar alguém no meu caminho, Deus colocava um catador de reciclagem com o pneu quebrado na minha frente para falar de Jesus e a gente, sabe, alcançou o coração dele. Comecei a me envolver com pessoas que não eram cristãs, assim, em amizade no condomínio. Comecei a me inscrever numa aula de futevôlei para fazer amizade com a galera lá. Comecei a ir em cursos ali, palestras onde não tinha ninguém da igreja. Eu falei, eu quero aqui abençoar essas pessoas. E a gente começou ali em 3, 4 meses a viver algo que eu nunca tinha vivido na minha vida e na vida da minha família como missão. Isso foi tão forte que chegou um ponto que a gente falou, olha, eu não quero viver isso só um pedaço do dia, eu não quero viver isso só uma vez na semana, eu quero viver isso sempre. E a gente começou a orar pedindo para Deus abrir uma porta para que a gente servisse e vivesse a missão que a gente estava experimentando de maneira integral. Foi difícil, especialmente na época eu não falava inglês, então era muito desafiador conseguir um chamado para isso, não tinha nenhuma porta, enfim, e a gente começou a ficar angustiado. Só que a gente percebeu Deus ele guiando a gente por um caminho um pouco diferente. Nesse processo, eu tinha uma passagem para ir para os Estados Unidos fazer uma semana de oração, ali na igreja de Boston. E era para eu ir, toda a minha família ia junto. E 2, 3 semanas antes, eu olhei para a Dani e falei assim, amor, e se a gente fosse para lá e não voltasse? Eu não tenho que estudar inglês, não tenho que aprender o inglês para ser missionário. Aqui não estou aprendendo, tá devagar o negócio. Vamos vender tudo, vamos pedir demissão, vamos para lá, a gente estuda inglês e depois a gente vai ser missionário em algum lugar do mundo. E minha esposa, que é mais doida do que eu, ela aceitou. Claro que isso foi feito com muita oração, foi muito claro Deus abrindo essas portas, essas possibilidades e fechando outras possibilidades. Pra você ter ideia, eu comecei a dar vários motivos para não ser missionário, e cada motivo que eu dava, Deus derrubava. Falava, Deus, eu amo a minha casa, eu moro numa casa tão gostosa, minha família gosta tanto dessa casa, e a casa começou a rachar inteira, a ponto de eu ter que sair da casa de maneira emergencial. Falava, Deus, mas o meu trabalho, eu gosto muito do meu trabalho, e aí ocorreram mudanças lá dentro que eu ia mudar a minha função.
enfim, nosso carro, e aí eu tinha que vender o carro. Cada coisa que eu colocava na frente, Deus foi tirando. Até que chegou o ponto que eu falei, Deus, entendemos. E aí em 2 semanas a gente vendeu tudo que a gente tinha, eu pedi demissão do trabalho, e a gente embarcou, eu, minha esposa, na época minha filhinha com 3 anos e a outra filhinha com menos de 1 ano de idade, para os Estados Unidos para estudar inglês e fazer o que desse para fazer. E aí, nesse processo, vários milagres aconteceram. Chegamos nos Estados Unidos, foi um desafio, acho que você deve saber, pastor Eliazar ter vivido isso, o desafio de migrar para um novo lugar, de se torna um bebê de novo, sabe? Foi muito desafiador. Mas Foi essa em que ano primeira você veio fase, para cá, para os Estados Unidos? eu fui no ano de 2024. 2024. 2023, 24. Não, 2023. Foi setembro de 2023. E você ficou em Boston? E aí eu fiz a semana de oração em Boston, só que eu fui ficar em Orlando. A gente conseguiu uma casa de um familiar nosso que estava vendendo e Olha só. ela deixou a gente ficar na casa enquanto não vendesse. E eu comecei a orar para não vender. Coitado. Mas aí a gente ficou lá. E, amigo, foi um passo de fé, viu? Eu digo que não foi fácil. Abrir mão de tudo. A gente estava numa situação confortável. Às vezes as pessoas pensam que missionário só sai quando está tudo ruim. Não, para a gente a situação estava muito cômoda. Foi desafiador pedir demissão no contexto que eu estava, sabe? Muita gente falou, BJ, mas não faz sentido você deixar Novo Tempo. O que você fez de errado? Era a pergunta que eu mais escutava. O que você fez de errado? E eu tentava, cada história que surgia, pastor, que, enfim, que eu traí minha esposa, que eu briguei com meu chefe, que um monte de... Chegou uma hora que eu nem contestava. Falei, gente, pode pensar o que quiser, Deus conhece meu coração. Mas foi uma fase muito desafiadora. Mas conseguimos, saímos. Ah, que coisa. Rapaz, é interessante, né? Quando Deus chama, não tem jeito. As portas vão se fechando e, como você falou, as que precisavam ser fechadas foram fechadas, mas outras vão se abrindo. E estando daqui, Sim. então, veio o desafio Tailândia. Então, desculpa aí, me empolguei na história. Não, Mas por como a favor. gente chegou na Tailândia, né? A gente ficou nos Estados Unidos, passou por 6 meses. Foi um desafio quando chegamos aí, sem trabalho, sem nada. Só que Deus, ele abriu as portas, sabe? Eu orava muito e a gente viu o texto de Abraão se cumprir na nossa vida, sabe? Que Deus chamou para sair para um lugar que a gente não conhecia. E eu li esse texto e quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu comecei a orar e falar: Deus, o Senhor prometeu para Abraão, mandou Abraão sair, a gente saiu. Só que o Senhor prometeu que Abraão seria abençoado. E cadê nossa bênção? E Deus respondeu muito antes da gente imaginar. Na primeira semana nos Estados Unidos, quando eu cheguei em Orlando, ali na Flórida, a igreja adventista ali central de Orlando, igreja de fala portuguesa, me convidou para ser pastor auxiliar deles, ajudar ali o pastor Rafael ali da igreja, e foi um presente gigante. Eles apoiaram a gente ali financeiramente com um valor que dava para a gente ajudar na questão de alimentação, e ao mesmo tempo a gente ganhou uma família, uma comunidade que nos abraçou e que foi muito, muito, muito especial para a gente naquele momento. Na segunda semana eu recebi um outro convite para trabalhar na conferência geral, na parte de internet, de redes sociais, criando estratégias de evangelismo digital para a igreja no mundo. Então foi muito especial, porque eu estava com medo de sair da Novo Tempo, porque eu falei, Deus, eu sinto esse chamado de trabalhar com evangelismo digital. E quando eu chego nos Estados Unidos, eles me chamam, só que agora a nível de mundo. Então, assim, foi muito especial, muito especial. E aí, ali, comecei a trabalhar nessas duas áreas e tentando aprender inglês ali nos Estados Unidos durante esse período de 6 meses que a gente tinha lá. Que legal. Eu tive o privilégio de conhecer essa igreja ali em Orlando, o pastor Rafael, uma igreja realmente muito acolhedora. E como é que foi o chamado para chegar à Tailândia? Veio oficial? Ou você decidiu com a família escolher um lugar? Como que foi essa ideia de sair daqui dos Estados Unidos e ir para a Tailândia? Sim. Depois de 6 meses aí, pastor, eu recebi um convite para pregar nas Filipinas, dar um treinamento. Quando eu vim para as Filipinas dar esse treinamento, quando eu cheguei aqui na Ásia a primeira vez, né, vim pela conferência geral, eu senti Deus chamando eu e minha família para as Filipinas, para vir para a Ásia para trabalhar aqui, sabe? Foi assim um choque muito grande, eu lembro como hoje. Só que eu falei com Deus, eu briguei com Deus, falei, Deus, eu não vou fazer isso, eu não vou tirar minha família de novo. A gente já estava 6 meses nos Estados Unidos, já estava aplicando para um visto mais longo, já estava, sabe, com amigos, minha filhinha, casa. Falei, não vou mexer. Eu falei, Deus, se você quiser que eu venha, você vai convencer a minha esposa. E eu não vou falar nada.
E olha, pastor Eleazar, cuidado com o que você pede para Deus. E aqui todo mundo está assim na gente. Porque no mesmo dia minha esposa me ligou falando, amor, eu estava aqui pensando, e se a gente fosse morar nas Filipinas? Gente, do nada. Eu falei, tá, amor, mas de onde você tirou isso? Ela, não, você não falou que aí precisa de ajuda, a Ásia, né? A gente não saiu para ser missionário? Onde é que a gente vai ser mais útil? E essa é uma pergunta que sempre criou a nossa família. Aonde a gente vai ser mais útil? E a gente percebeu que seríamos mais úteis aqui nas Filipinas do que estávamos sendo nos Estados Unidos. E aí Deus mexe tudo. Foi abrindo portas nas Filipinas, fechando porta nos Estados Unidos. E uns 20 dias depois, eu estava nas Filipinas com minha esposa, com minhas filhinhas, vendemos o que a gente tinha comprado nos Estados Unidos, juntamos tudo numa mala de novo e a gente veio para as Filipinas. E aí nas Filipinas eu me dediquei a estudar inglês. Ficamos ali 3, 4 meses estudando inglês, ali eu consegui entrar e estudar inglês, né, de tempo integral. Só que surgiu uma frustração também, porque eu não sabia, e descobri quando eu cheguei nas Filipinas, que as Filipinas é o país, comparado a número de habitantes, que tem mais adventista no mundo. Tem muito adventista nas Filipinas. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi que a gente não achava espaço para trabalhar, assim, porque tinha muita gente boa, falando a língua melhor do que eu e fazendo um trabalho melhor. E aí eu comecei a brigar com Deus de novo, voltei para o texto de Abraão e falei, Deus, o Senhor mandou Abraão sair, a gente saiu. O Senhor mandou abençoar Abraão e o Senhor já abençoou a gente também. Mas o Senhor disse que Abraão abençoaria todas as nações da terra. A gente não está se sentindo útil aqui, a gente não está sentindo espaço aqui. Cumpre a terceira parte da promessa. E aí, pastor Eleazar, nesse processo a gente veio visitar a Tailândia, depois ali de 6 meses, era um sonho nosso conhecer a Tailândia. Eu tinha uma passagem aqui para a Tailândia. Tá me vendo bem ou deu uma travadinha? Tô vendo bem. Ok. Eu tinha uma passagem aqui para a Tailândia, para enfim, vir para cá. A gente comprou 3 anos antes, a gente já sonhava com a Tailândia, era um lugar que a gente queria conhecer. Vim para cá dar uma palestra na TV Novo Tempo da Tailândia, eles me convidaram. Falaram que era uma palestra para todo o time da Novo Tempo. Quando eu cheguei aqui, pastor, me colocaram numa sala com 6 pessoas. E a Novo Tempo daqui faz TV para 6 países. Uau! E nenhum deles tem presença cristã assim, massiva. Todos é perseguição e tudo. A TV é muito importante aqui. E eu falei, pastor, você me chamou para palestrar só para os líderes? Ou cadê a equipe inteira? Porque no Brasil, a Novo Tempo tem 600 pessoas. Aqui nós temos 6. Ele falou, não, a equipe inteira está aqui. Eu falei, não, mas você falou que era para 6 idiomas. Esse faz para o Camboja, esse faz para o Vietnã, esse faz para o Laos. É uma pessoa por idioma. Gente! Pastor, ali meu coração cortou, sabe? E eu percebi que... Eu só olhei para minha esposa, ela olhou para mim, e a gente percebeu Deus chamando a gente para esse próximo passo. E Esse é o percebemos lugar. que seríamos mais úteis aqui na Tailândia do que lá. Voltamos, vendemos tudo de novo, e em um ano, 4º país que a gente se mudou, a gente veio para a Tailândia, alugamos uma casinha aqui e começamos a tentar achar maneiras de ajudar esse lugar por conta própria, para a gente poder tentar ser útil aqui. Foi assim que começou nossa história na Tailândia. Viemos e caímos aqui de paraquedas. Rapaz, que emoção. Ouvindo, o meu olho chega a brilha, assim, eu vou escutando e... eu estava conversando com a minha esposa essa semana. A gente estava falando sobre isso. E antes de vir para cá, não sei se você chegou a assistir o nosso vídeo da nossa saída do Brasil, também foi um negócio assim miraculoso. Estava no meio ainda no processo de pandemia, tinha mais de 30 mil pessoas à frente em processos para você ir no consulado, e saiu tudo no mesmo ano, em questão de meses, nem passaporte as meninas tinham, e foi aprovado o visto, tudo, e a gente foi chamado em março, em dezembro a gente já estava aqui, uma coisa assim completamente... Teve um colega que foi chamado aqui para os Estados Unidos um ano antes de mim, chegou um ano depois. Então, Uau. ou seja, 3 anos, porque estava no processo de pandemia, a fila estava muito grande, mas Deus quis colocar a gente, e a gente sempre entendeu, assim, a gente sempre conversou, eu nunca abri isso para ninguém, eu vou abrir agora num vídeo, mas a gente sempre entendeu que Deus trouxe a gente aqui, a gente está cuidando das igrejas, eu cuidei de 2 igrejas em Connecticut, agora estou aqui cuidando de 2 igrejas em Massachusetts, Taunton e Brockton. Mas a gente entende, eu sinto lá no fundo que em algum momento, parece que quando a gente, na verdade, quando nós chegamos em Connecticut, minha esposa já falou isso para mim, que é como se Deus tivesse trazido a gente para cá, para aprender a língua, para a gente ser útil no mundo, de alguma forma. E eu sei que esse momento ainda vai chegar. Eu vou cumprir o meu papel aqui, como pastor aqui, não sei quanto tempo eu vou ficar,
O tempo que Deus permitir, a gente vai estar aqui, vai cuidar da igreja, vai fazer o que for possível para o trabalho crescer aqui. É um campo missionário também esse país, Com e certeza. principalmente essa região onde a gente está. Você morou aqui, você viu que é uma realidade assim bem secularizada. Massachusetts, Connecticut, esses estados são bem secularizados e é difícil o evangelho aqui. Mas eu sinto que Deus tem um trabalho grande a ser feito em outras partes. E eu sempre me coloquei à disposição de Deus. Sabe? A gente sempre. Nunca tive assim. Estados Unidos. Onde o senhor quer? Vai ser em qualquer lugar onde Deus quiser. Eu só peço a Ele uma coisa. Não, se for possível, não permita as minhas filhas sofrerem nas mãos desses perseguidores. Existem alguns países que são muito desafiadores, principalmente para a mulher. E eu só peço isso a Deus. Eu só peço isso a Ele. Senhor, se o Senhor for me enviar para algum lugar assim, só cuida das minhas meninas, as minhas 3. Eu tenho 2 filhas e a minha esposa, né? Então, eu só cuido delas, mas eu nem me preocupo com a minha própria vida. Mas estando aí, você já... Agora, queria que você falasse um pouco do trabalho aí. Chegou para trabalhar, chegou para fazer a obra... E quais são os desafios? Eu vou botar 2 vídeos que assim, meu coração pulsou muito quando eu assisti. Eu disse, não, eu vou ter que entrevistar o pastor BJ em algum momento. Mas eu queria que você falasse assim, como foi o período inicial? Eu sei que são desafios, né? Pequenos começos, a língua que não é tão fácil, eu imagino, e as crianças na escola, e o desafio de criar uma missão aí, um ponto evangelístico, missionários, e levar pessoas a Jesus, enfim. Conta como é a realidade do missionário na Tailândia. Legal. Essa parte que a gente chegou aqui é interessante, pastor, porque quando a gente chegou aqui, a gente chegou e foi na igreja, foi na universidade que a gente mora, né? Mudamos ao lado da universidade, falamos, viemos ajudar. E as pessoas olharam para nós e falaram, tá, mas quem mandou vocês? A gente, não, Deus. A gente veio, Deus mandou, a gente veio, mas vocês trabalham para quem? Não, a gente só comprou a passagem e veio. E o povo não entendia, assim, sabe? E eu entendo, né? Para eles achavam a gente maluco. Esses caras malucos vieram para cá, como vocês vivem? E foi muito difícil o pessoal confiar na gente. A cultura oriental, ela é muito baseada na confiança. Então, assim, a gente ficou 1 ano aqui até conseguir, por exemplo, ser convidado para pregar pela primeira vez. Foi um desafio muito grande, assim, de comendo pelas beiradas. E esse processo de chegada aqui foi um desafio muito grande, porque a Tailândia é um lugar muito bom para se morar, mas quando a gente chegou aqui, Deus começou a meio que amassar a gente para burilar o nosso caráter, para ver se a gente queria mesmo servir, sabe? A gente veio com toda a boa intenção do mundo, mas foi muito difícil. A gente não tinha visto aqui, a gente veio com visto de turista, a gente sofreu com casa, a nossa casa que a gente alugou, entraram uma vez, entraram à noite lá, a gente não estava em casa, graças a Deus, mas nossa segurança foi ameaçada. A parte financeira também começou a ficar muito complicada, já estava 3 anos sem trabalhar, oficialmente assim para a igreja. Aqui a gente não tinha nenhum recurso, né? Não trabalhava oficialmente aqui. E chegou um momento, pastor, onde a gente teve uma crise gigante nesses 3 aspectos, sabe? A dona da nossa casa, a gente fez um culto de pôr do sol, ela falou que a gente estava usando a casa para trabalho e expulsou a gente de casa. Eu falei, tá, mas moça, eu não tenho onde pôr, não tenho onde ir, minhas filhas. Ela falou, isso não é problema meu, até domingo você tem que estar fora. Nesse mesmo processo, nesse mesmo período, o nosso visto venceu pela 3ª, 4ª vez aqui, e eu sempre ia lá para renovar, e dessa vez eles falaram, olha, é a última vez que você renova, se você não conseguir nada aqui, você vai embora no final desse processo. E nessa mesma semana acabou a última semana ali que eu tinha. E nesse mesmo semana, a gente estava passando uma crise financeira muito grande, muito forte na nossa família. Então, assim, eu lembro que quando chegou esse período, a gente colocou as nossas coisas no carro e a gente entrou no carro para sair do país. A gente estava indo para o Laos, sem saber se a gente ia voltar, eu ia tentar aplicar algum visto, tentar alguma coisa, e a gente foi sem saber se ia voltar, porque perdemos casa, perdemos dinheiro e perdemos visto. E quando eu estava no caminho para o Laos, já depois de 1 ano aqui na Tailândia, tentando um espaço para servir, eu recebi uma ligação da universidade, ao lado de onde eu moro, da Universidade Adventista, me convidando para ser pastor da igreja da universidade. E quando eles me convidaram, eles me ofereceram um visto de trabalho, me ofereceram uma casa para morar dentro da universidade e me ofereceram um salário, uma ajuda de custo para eu me manter e manter a minha família. E aquilo foi uma resposta muito linda de Deus, abrindo caminhos para a gente. E depois desse momento eu comecei a servir como pastor. Hoje eu trabalho como pastor aqui na Universidade Adventista da Ásia. A gente tem 1.300 alunos.
Desses 1.300, mais da metade não são cristãos, alunos budistas que estudam na nossa universidade, moram na nossa universidade, vivem aqui dentro. E, ao mesmo tempo, os cristãos são jovens que vieram desses países todos perseguidos em volta. Então, eles vêm para cá, estudam aqui e depois voltam para os seus países. Então, aqui é um lugar maravilhoso para a gente fazer evangelismo, porque eles estão escutando a gente a todo momento, e para a gente discipular evangelistas, jovens que aprendam sobre Jesus e voltem para pregar para os seus países. E essa é a missão primária que eu tenho hoje aqui, como pastor da igreja, liderando a juventude aqui dentro da universidade para esse trabalho. E, claro, temos outros trabalhos e outra iniciativa que é a Mission House também, que eu posso contar um pouquinho da história dela. É que é muita coisa, a gente se empolga, pastor. Vai falando. Não, mas emenda na Mission House, que eu tô vendo aí. Você tá com a camisa da Mission House. Tô. E eu não sei, vai ter a ver com aquele vídeo que você fez sobre os professores? O da Mission House? Sim, com certeza. Então você vai falar sobre isso e eu vou soltar aqui na sequência os 2 vídeos que eu separei aqui, lá do seu Instagram, sobre os professores. Mas conta para nós que projeto é esse da Mission House, qual é a ideia, explica pra gente essa camiseta bonita aí. Legal. Quando a gente estava aqui trabalhando, eu percebi que uma necessidade aqui na Ásia é de pessoas. Então a gente precisava muito de gente para ajudar no trabalho. E aí a gente começou a orar, e quando teve a crise da casa, que expulsaram a gente da casa, do que a gente estava de alugado, alguém da universidade ouviu e falou: pastor, a gente vai te ajudar. A universidade tem uma casa com 4, 5 quartos, que está vazia. Se você quiser, a gente aluga para você. E a gente alugou essa casa para morar. Só que quando a gente alugou, a gente conseguiu resolver a situação da casa e ficou aquela casa grande lá. E eu pensei, gente, essa casa gigante aqui, por que não trazer gente para morar nela e para ajudar a gente na missão? E aí a gente abriu a Mission House, por isso que a gente chama de Mission House, que é uma casa que recebe missionários para ajudarem o trabalho aqui da missão no Sudeste Asiático. E aí a gente começou a divulgar na internet e em cerca de 2 meses a gente trouxe para cá 20 missionários, para ficarem 6 meses aqui ajudando a gente nesse trabalho. Hoje nós já estamos no 2º ano de Mission House, já estamos recebendo a 4ª turma de missionários. A cada 6 meses nós recebemos um grupo diferente de missionários. Nosso trabalho ele foi se ajustando, né? A gente tem a iniciativa digital, então a gente, através da Mission House, a gente dá treinamentos na área digital para pastores e líderes da Ásia. A gente tem o apoio à universidade, que, como pastor da universidade, os missionários eles nos ajudam aqui no discipulado desses estudantes. Então, os missionários fazem visita para os alunos, dão estudo bíblico, a gente ensina eles a pregar, a fazer vídeos para a internet, a gente ensina esses jovens cristãos e não cristãos a conhecerem Jesus aqui para levar Jesus para o país deles depois. E a gente tem uma 3ª frente de trabalho, que é a frente do trabalho com crianças refugiadas. Aqui, a 5 horas da nossa universidade, está a fronteira da Tailândia com Mianmar. Mianmar está em guerra civil e ela está obrigando o exército que tomou o poder, está obrigando crianças e adolescentes a lutarem no exército. Os pais, para que isso não aconteça, mandam os filhos para a fronteira. Nós temos dezenas de milhares de crianças na fronteira tentando atravessar para a Tailândia, mas não consegue, a Tailândia não recebe, e não podem voltar para Mianmar, senão vão ter que lutar no exército. Então, aquelas crianças todas ali nessa faixa começaram a ser atendidas por várias igrejas, dentre elas a Igreja Adventista, que com missionários voluntários criou 30 escolas para receber essas crianças ao longo de toda a fronteira. Só que são escolas adventistas, no regime de internato, elas moram dentro da escola, só que é totalmente rústico. Eles só comem 2 vezes ao dia, só tem arroz e uma sopinha para comer, alguma coisa. Os professores lá, a maioria é voluntário, ou são adolescentes que viram professores, ou professores que ganham ali R$500 por mês para trabalhar. Eles dormem no chão, dormem em tábuas, sem colchão, uma necessidade gigantesca. E a gente viu essa realidade e a gente começou a ajudar com o que a gente tinha, começamos a compartilhar vídeos para trazer um pouco de atenção para cá e pedir recursos, e Deus tem feito maravilhas nesse lugar. Então hoje a gente abriu agora, inclusive vamos inaugurar semana que vem, a Mission House 2, que é a Mission House Mianmar, uma Mission House lá na região das escolas. Estamos agora não só trazendo missionários para a Mission House daqui, como também estamos enviando 10 missionários para a Mission House de lá, e temos um grupo lá que já estamos ajudando 5 escolas na área de alimentação, na área de agricultura, reforma e capacitação dos professores também. Então, assim, trabalho gigante e com muitas necessidades, e uma delas, provavelmente, é a necessidade que vocês viram. A gente está com desafios agora na área de construção.
especialmente para os professores de uma das escolas que fica no território mais hostil que a gente atende hoje, que é dentro de Mianmar, a uns 3 quilômetros de um centro de tráfico humano. E a gente alcança esse lugar, só que estamos com necessidades bem grandes lá também, pastor. Eu queria que vocês assistissem ao vídeo, se você não pôde ver no Instagram do pastor Vitor BJ. Eu vou colocar o vídeo aqui, são 2, para que você possa ver. Essa é a casa dos professores da Escola Adventista aqui em Mianmar, numa escola adventista que atende crianças refugiadas, muitas delas que, enfim, perderam os pais. E essa é a casa que a gente quer construir. É uma casa de mais ou menos uns 50 metros quadrados, ela é feita de madeira e bambu. Os recursos eles pegam na floresta mesmo, aqui depois da montanha, trazem para cá. E com uma média de 9 mil reais a gente consegue construir uma casa dessa inteira para um professor. A gente tem espaço aqui para construir 10. São 10 professores e eles só têm 2 casas, então a gente quer cuidar dos professores para que eles possam cuidar das crianças. Então conto com a sua ajuda. Iniciamos uma campanha para a gente construir essas casas para professores e eu conto com o seu apoio. Qualquer valor, R$1, 2, 3, 10 mil, envie qualquer valor aqui embaixo e em nome de Jesus daqui a alguns meses a gente vai voltar aqui e vai ver essas casas prontas. Combinado? Conto com vocês. Bora, compartilha esse vídeo aí. Precisamos de muita gente para ajudar. Bora. Deixa eu te mostrar uma casa para professores. Aqui a gente tá numa escola. A Blue não, o Alagui. E aqui é uma das casas que a gente quer construir para os professores. É uma casa que você vê, ela é simples, mas abriga eles, por isso que é tão barata. 9 mil reais você constrói uma casa dessa. Ela é feita de madeira, aqui é bambu. Então eles pegam o bambu, eles cortam o bambu, eles abrem o bambu e aí o bambu fica assim. Então ó, o chão é todo de bambu. O telhado é feito de folha. Então eles colhem a folha grande aqui. E aí com a folha eles fazem um telhado e eles preparam a casa toda aqui para eles morarem. A gente tem 2 casas de professores aqui, a gente quer fazer mais 8. Vamos começar com pelo menos 2 aqui para a gente poder ter uma casa para cada professor. E é isso que a gente vai fazer agora. E eu conto com vocês. Envie qualquer valor pro Pix, tá aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo para que a gente consiga encher de professor essa escola para que a gente abençoe mais e mais crianças aqui nessa escola adventista em Mianmar, na zona de guerra. Tamo junto, contamos com vocês. Bom, pessoal, vocês viram aí os 2 vídeos do pastor Vitor ali naquele lugar. Olha, a casa dos professores, né? Bambu, um negócio muito rústico. Eu li alguns comentários ali no Instagram, me deu um negócio assim, porque enquanto tinha muita gente assim, pastor, eu vou ajudar, olha que bênção, vai lá, conta comigo. Sempre tem uns 2 que normalmente não ajudam, mas gostam de criticar. A igreja adventista não tem dinheiro, pede associação, pede a não sei aonde. Eu já vou logo dizer para você, se você vier com esses comentários aqui, aqui embaixo, nem vai ficar publicado, porque eu não gosto de perder tempo. Eu gosto de ver gente que está disposto a ajudar? Beleza, se não está disposto a ajudar, o silêncio é a melhor resposta, tá certo? Se não quer ajudar, fica quieto então, não dá sua opinião, porque aqui a gente está mostrando o trabalho. O pastor foi como voluntário, ele foi como alguém que não foi assim, uma pessoa recebendo milhões para ir para lá, se dispôs, você acompanhou toda a trajetória aqui, e aí de repente, mas pede ajuda para a igreja, pede ajuda não sei aonde. Não. Você quer ajudar, viu a realidade, viu como é difícil, é desafiador. Então, como é que você pode ajudar? Eu vou compartilhar aqui na tela. Se você mora fora do Brasil e você quer dar a sua ajuda, então você pode entrar neste site. Eu vou até colocar o nome do site aqui embaixo, vou colocar na tela inteira aqui o site, tá certo? Esse aqui é o site. O endereço do site é esse aqui, olha. missionclub.com.br. Você pode entrar aqui neste site e aí você vai ter a parte da doação, tá certo? Onde que você pode entrar? Aí vai ter aqui nesse site. Você vai... tem um vídeo aqui do pastor Vitor, tá certo? De apresentação dele e onde você vai fazer a sua doação, qual a frequência que você quer fazer a doação. Na época aqui, o pastor Vitor chegou a raspar o cabelo. Mas se você mora no Brasil, quer ajudar, quer fazer alguma coisa, ok. Então, como é que você pode fazer? Opa! Aí, coloquei de novo a nossa tela aqui. Você pode entrar num Pix. Eu quero doar através de um Pix. Esse é o Pix. doe@missionclub.ong.
doe, @missionclub.ong. Eu vou deixar na descrição do vídeo também, vou deixar essas informações ali, mas você viu aí no vídeo, você pode doar. Ah, pastor, é pouco, não importa. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Cada pessoa que assistir esse vídeo fizer essa doação. Olha, pastor, você foi falando ali das crianças que ficam na fronteira para não servirem na guerra e eles ficam querendo passar para o outro país. Quer dizer, os pais mandam para o outro país para eles não sofrerem, né, indo para a guerra. As crianças sem os pais, as crianças sozinhas. Rapaz, o meu coração foi aqui, você falando e eu com vontade de chorar. Então eu só admiro o trabalho que vocês estão fazendo aí, e assim, é algo fora do comum, é algo de Deus. E a obra do evangelho vai ser concluída por pessoas como você, por pessoas como você que está assistindo e que não está lá na Tailândia, mas diz assim: eu quero estar presente na Tailândia. Se eu não posso estar fisicamente, o meu recurso vai estar lá. Eu quero estar lá em Mianmar, com essas crianças aí. Eu não posso comprar uma passagem e ir para lá, mas o meu dinheiro vai. Eu vou ajudar a construir uma escola rústica dessa, uma casa para professores como esta, para pessoas que estão lá. Então, às vezes, a gente se torna presente através da nossa ajuda. Às vezes, a gente consegue estar lá ajudando. E o objetivo desse vídeo é também esse, é fazer de você um missionário onde você está. É claro, pastor, para a pessoa que sonha ser um missionário, você disse que recebe pessoas ali, quais são os preparos? Como que a pessoa se prepara para servir? Se alguém um dia assistindo esse vídeo, olha, sempre mexeu com o meu coração, eu quero um dia ser missionário. É claro, não é todo mundo chegou e eu vou comprar uma passagem, chego lá e já chego lá, já sou missionário. Que dicas você daria? Olha, você quer ser um missionário? Que requisitos básicos são necessários para alguém servir aí? Ou em outra parte, Ótima pergunta. Primeiro ponto, um coração disposto e ensinável, tá? Muita gente fala, eu quero ser missionário na África, mas não começa na sua rua, sabe? Começa na sua casa. Você precisa ter um coração aberto aí. Muita gente fala também, talvez fala, né, BJ, essa é a missão do BJ, tá lá. Minha missão é aqui na minha terra. E Deus precisa de missionários, pastor Eleazar, nos Estados Unidos, no Brasil, onde você que está assistindo a gente talvez esteja, mas só está pronto para ser missionário aí quem tem no coração a predisposição de ser missionário em outro lugar, caso seja necessário. Como o pastor Eleazar falou, Deus está pronto e está te usando muito aí, pastor, porque você está aí não por um conforto, mas você está aí porque você entendeu que Deus chamou para ir e está disposto a ir para qualquer lugar, caso Deus chame. Então esse é o primeiro ponto. A predisposição, sabe? O desejo sincero, a motivação correta de querer servir aonde Deus mandar. Se você tem isso, você já tem mais da metade do necessário para ir para a missão. Tem 90%. Segundo ponto, o preparo, tá? Preparo intelectual. É muito importante a questão da nova língua, do novo idioma, tá? Falar inglês é essencial para missões fora do Brasil, na maioria dos lugares. Eu sei que é difícil aprender no Brasil, então ou você entra numa imersão aí no Brasil, ou se você puder juntar um dinheirinho para talvez antes de ser missionário assim integral, você fazer uma ponte aérea em algum lugar onde você possa imergir na língua inglesa. Por exemplo, aqui na nossa universidade, na Ásia, a gente tem um curso de inglês aqui, onde em 6 meses a pessoa consegue sair do zero ali para já começar a se virar. Então, é pago o curso, mas se o missionário juntar um dinheirinho ali, ele vem para uma universidade ou a nossa, ou em qualquer outro lugar do mundo, estuda durante 6 meses de maneira imersiva, e aí em 6 meses, se você entrar de cabeça, você já tem o mínimo necessário para você se virar em outro lugar. Então, o segundo ponto, eu diria o preparo intelectual, espiritual, financeiro também, a ponto de deixar as coisas ajeitadas, de talvez compartilhar esse sonho com outras pessoas, para talvez ter pessoas que te ajudam com um pouquinho ali para você ver a sua missão, enfim, mas isso aí é um detalhe que Deus resolve, mas que é bom a gente também fazer a nossa parte para isso. E o terceiro ponto, pastor, eu diria que aí é procurar oportunidades missionárias, em oração, perguntar para Deus quais são os lugares que Deus quer te enviar. Como eu faço isso, pastor? A Igreja Adventista, especialmente, ela tem um site chamado vivedefaith.com. Então, Vive de Faith, de fé, faith.com, aonde nós temos centenas de chamados. Então, todos os lugares no mundo, falando agora da Igreja Adventista que eu faço parte, aonde existem necessidades, a gente coloca nesse site. Inclusive a Mission House, as nossas necessidades estão lá. Você pode olhar e tentar encontrar em oração algum desses chamados que você se enquadre.
que se enquadre naquilo que você tem. E aí você faz uma aplicação online, a gente chama de, você como que se inscreve, né, você para concorrer àquela vaga ali. E concorrer não é que é sorteada. Aí vão te chamar para uma entrevista, vão analisar o seu currículo e vão ver se você consegue, casa com aquela necessidade ali. Então, através desse site a gente consegue Eu não, mapear. eu não sei se eu escrevi direito, é isso aqui? Vive the Faith? É isso aí mesmo, eu acho que é isso aí mesmo. vivethefaith.com. Se quiser dar uma conferidinha aí, só para... Deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês verem o site e confirmar. O site é esse aqui, correto, pastorzão? Vive the Faith. Isso aí mesmo. Uhum. Então, aqui tem os locais onde precisa de missionários. Isso. Aí você vê aí os principais, mas aí você pode digitar ali, por exemplo, um lugar no mundo ou a sua expertise, e aí você vai ver. Aí só tem 5, mas eu acho que tem Uhum. algum lugar que você clica aí em cima que você consegue ver como que todos as opções. Não sei se é em Ok. home, não sei. Mas você faz como que um cadastro seu aí também, coloca seu nome, as coisas que você faz, e aí é como se fosse um canal onde a gente conecta missionários com necessidades missionárias, tá bom? E tem também, pastor, às vezes alguém está assistindo a gente que fala, BJ, eu talvez não posso me desprender e talvez já me jogar, que a maioria desses chamados são de 6 meses ou mais, tá? Sim. Aí eu sugiro você viver essa experiência missionária de curto prazo também. Talvez você não possa sair, mas tem opções. Geralmente as associações, as missões da Igreja Adventista, eles têm missões, a gente chama de viagens missionárias, mission trips, são viagens curtas. E tem alguns lugares que você pode ir. Tem, por exemplo, lá o Instituto Noroeste da Igreja Adventista, se você der um Google, eles têm missões para a área de Manaus, ali para as comunidades ribeirinhas ali do Amazonas. Um trabalho maravilhoso. Se você digitar talvez a Maranata Voluntários, Maranata Volunteers, eles têm durante todo o ano missões onde eles vão para países construir igrejas. Ali durante em 1, 2 semanas eles constroem uma igreja inteira. E com a gente aqui, a gente também tem alguns momentos do ano que a gente chama de viagens missionárias para cá também de curto prazo. Então, se você quiser conhecer as escolas lá na fronteira, quiser trabalhar lá durante 2, 3, 4 semanas, a gente também recebe alguns grupos. E aí, no nosso caso, pastor, é só você mandar uma mensagem ali no nosso Instagram, que é o @missionhousebr. Então, lá, mandando uma mensagem, olha, quero participar de uma mission trip com vocês, uma viagem missionária, a gente pode ir te mandando os detalhes de quando a gente vai ter a próxima missão, para que você sirva também. Mas é uma experiência, pastor, que eu recomendo fortemente. BJ, eu Mission não posso House me jogar BR. ainda para ser um missionário. @missionhousebr. É isso aqui. Isso. Mission House. É o nosso Mission Instagram. House Lá você BR. vai conhecer um pouco o nosso trabalho e pode conversar com a gente lá, tá? Mandar uma mensagem, se quiser ajudar de alguma maneira específica. Mas eu recomendo, pastor, essa experiência missionária. Você que é pai, que tem um filho jovem, um filho adolescente, a missão, ela muda a vida, ela muda a vida. Viva essa experiência, É sabe? uma pessoa antes e depois, não tem como, né? Totalmente, pastor, totalmente. Eu estava numa igreja, só uma rápida história. Eu era pastor numa igreja e lá em Curitiba, eu promovi uma viagem missionária para uma ilha ribeirinha, bem pertinho ali da região do Paraná, era R$100 a missão. Levei algumas meninas, levei 2 irmãs, e quando elas voltaram, elas, né, viajavam muito para fora, tudo, quando elas voltaram, elas falaram, pai, foi a melhor viagem da minha vida. E aí o pai até falou comigo, falou, olha, eu me mato de trabalhar, já levei essas meninas para Disney 2, 3 vezes, levei para Europa, e a maior experiência da vida delas foi uma viagem para uma ilha que eu paguei R$100. Então isso mexeu muito com o pai, mudou a vida daquelas meninas, tanto é que hoje elas estão se preparando para ser missionárias, uma delas já está se formando em medicina para ser médico missionária, e fica essa lição para a gente, sabe? Para os pais investirem nisso, essa visão missionária. Os nossos filhos, eles, mais do que serem grandes médicos, advogados, eles têm que ser missionários, pais. Amém. Então, promova essas experiências para eles, seja perto aí, uma missão Caleb da vida, alguma coisinha, ou seja longe, mas promova isso, que eu te garanto que você não vai se arrepender. Amém, louvado seja Deus. Olha, aí você pode ver aí na tela também, @VictorPJ, é o Instagram do pastor Vitor. Você pode entrar, se você ainda não segue ele, segue lá, entra lá no Instagram do pastor Vitor BJ, você vai ver a quantidade de coisas, sabe, na área missionária, onde ele está, e ele vai compartilhando ali. Eu tenho certeza que você vai gostar de ver um pouco mais da realidade ali. Pastorzão, olha,
dá para mim, eu passaria a noite toda, para você aí amanhã, mas é gostoso ouvir sobre essa área missionária. Deixa aí as tuas palavras finais aí para nossos jovens, para nossa igreja, e desde já, muitíssimo obrigado por essa entrevista. Se tiver ainda outros desafios, ou se tiver ainda alguma bênção, alguma coisa, é só dizer, Eleazar, isso aqui eu quero compartilhar. Eu tenho certeza que a nossa audiência aqui, os nossos queridos que acompanham o Fala Sério Pastor, vão com certeza querer assistir mais uma outra entrevista como essa. Pastor, eu me autoconvido aqui para voltar. Essa vez eu tive a oportunidade de compartilhar histórias do nosso processo a chegar aqui, mas eu acho que dá para a gente um dia conversar só sobre os desafios aqui da região e os milagres que Deus tem feito. Gente, no campo missionário a gente vive milagres toda semana. Só para vocês terem ideia, um mês atrás bateu o vice-embaixador de um dos países que mais perseguem cristãos no mundo na minha casa. Ele bateu aqui, me chamou para almoçar, eu pensei que ele ia me prender, mas no fim das contas ele perguntou o que ele faz para ser um missionário, porque ele conheceu Jesus e quer aprender a ser um missionário. Então, a gente está vivendo histórias como essa diariamente, então me convido aqui para vir um dia falar sobre a realidade da missão aqui e contar histórias do que Deus tem feito no Sudeste Asiático. Deus está se movendo de uma maneira como nunca antes se moveu aqui nessa região, e eu quero muito poder compartilhar isso para que vocês se inspirem, orem pela igreja do lado de cá e também apoiem a gente aí através das orações, recursos e do trabalho pessoal, se você quiser vir para cá também, tá bom? Mas eu termino essa minha participação agradecendo de coração por essa oportunidade, pastor, por esse espaço. Uma das minhas missões pessoais, eu entendo que é inspirar o meu povo a se tornar missionário e a viver a missão, sabe? Eu tive de férias no Brasil agora, um mês atrás, e eu digo, pastor, que durante vários momentos eu e minha esposa, a gente engasgou, assim, querendo chorar de desespero. Desespero ao ver o nosso povo tão abençoado, tão rico, espiritualmente falando, financeiramente falando. BJ, eu não sou rico, mas você tem uma casa, um teto para dormir, você tem 3 refeições por dia, você tem um trabalho, tanta programação boa, tanto culto, tanta igreja, e o nosso povo, na sua maioria, pastor, assim, dormindo, sabe? E eu digo com dor no coração mesmo, assim, não, só vivendo uma rotina, acordando, trabalhando, indo na igreja uma vez por semana, e lutando para ter um carro melhor, para ter uma casa melhor, para pagar a faculdade dos filhos. Foi doloroso. E pra gente, eu falei com a minha esposa, falei, amor, se eu pudesse gritar e entrar na cabeça de cada um, só para eles entenderem o que estão perdendo, sabe? Por não se jogar na missão integral, eu faria. E quando eu chamo missão integral, amigos, não é que você precisa vir para cá para viver na nossa realidade. Também pode ser isso. Mas é a gente entender que tudo que a gente precisa para viver, a gente já tem. A gente não depende do nosso trabalho, do nosso emprego, a gente depende de Deus. E se a gente se coloca nas mãos de Deus para falar, Deus, me use como missionário, tudo que eu tenho é teu, Deus vai usar você de um jeito que você nunca imaginou. E o inimigo, às vezes, pastor Eleazar, ele dá pra gente, sabe, a gente coloca aí nessa corrida de rato, onde a gente se mata de trabalhar para pagar coisas que a gente não precisa para agradar quem não gosta da gente, onde a gente faz prestação. Eu sei que a vida não é fácil, eu sei que não é simples, mas a maioria dos desafios que a gente tem seriam reduzidos se a gente colocasse a missão como prioridade. Então eu faço um apelo para você que está assistindo a gente, tenha a missão como prioridade da sua vida. Você não está aí onde você está por acaso. Deus te colocou aí por um propósito. Viva como missionário aí onde você está. Fala, Deus, meu trabalho, minha vida, é tudo teu, Deus. Sabe, para de se preocupar em trabalhar para ter dinheiro, para ter salário, para ter comida. Vive para a missão que Deus vai cuidar de você. Ele cuidou da minha família, ele cuida de tantos missionários que largaram tudo para viver a missão. E eu te garanto que se você fizer isso, Deus vai abençoar, vai honrar você e vai, através de você, abençoar todas as famílias da terra, assim como ele fez com Abraão. Então, deixo do fundo do meu coração esse apelo e espero encontrar alguns de vocês aí no campo missionário, seja no Brasil, Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo aí, vivendo para a missão e desfrutando dessa bênção que é viver para Deus. Conseguiu me fazer chorar no final, rapaz. Eu segurei na parte das crianças, segurei no. Aí chega nesse final, quando você falou do Brasil, e eu vendo a nossa realidade aqui também, que não é diferente, a gente tem tudo e a gente está dormindo.
o seu autoconvite já está aceito. Na verdade, vai ser... Eu tenho certeza, todo mundo vai colocar aqui embaixo, parte 2, por favor. Os milagres, as histórias, os desafios. Você pode ver um pouco do chamado, da ida e um pouco dos desafios do pastor BJ, mas vai ter que ter um outro momento, Excelência, para você falar desses milagres, sabe? Dessas bênçãos que Deus tem derramado aí nesse lugar. E quem sabe isso possa aquecer mais corações ainda. Muito obrigado, Amém. muito obrigado. Eu fico assim sem palavras. Eu amo a missão, eu acho que é isso que vai fazer Jesus Cristo voltar, é o cumprimento, sabe, de Mateus, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quando Jesus disse ide por todo mundo, era para ir por todo mundo mesmo. Mas é como você falou, tem gente que quer ir para o mundo e não tem coragem de ir na vizinha, né? Eu acho que são as duas coisas, é você estar disposto a ir para o mundo, mas ir também aqui. Fantástico, que Deus abençoe muito você, abençoe seu trabalho, abençoe a sua família e que recompense com muitas bênçãos e com muitas almas preciosas para o reino de Deus o trabalho que vocês têm feito aí. Grande abraço, Amém. meu amigo. E você que ficou até agora, se você também se emocionou com esse vídeo, se você também gostou das experiências, compartilhe com outras pessoas, mas participe de alguma forma, entre no site, faça a sua doação, seja essa mão ajudadora lá do outro lado do mundo, você nem sabe, mas pode estar colocando uma estrelinha lá na sua coroa com a sua doação aqui para um trabalho que está sendo feito lá do outro lado do planeta. Que Deus abençoe você. Grande abraço. Pastor, e até pois não. Só antes de fechar, eu senti que tem gente assistindo aqui esse vídeo agora que tá sentindo Deus tocar, sabe? E eu quero fazer uma oração especial para essas pessoas. Posso rapidinho? Claro, agora. Deixa eu orar por você que assistiu, que sentiu Deus tocando você. Eu sei que Deus tem um propósito maior. Você não caiu nesse vídeo por acaso. E eu quero terminar dedicando uma oração a Deus e pedindo que Deus conduza a sua vida. Feche seu olho aí de onde você está e ora comigo. Querido Deus, obrigado por esse momento especial. Obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu de, nessa plataforma aqui, concedida pelo Senhor, através do seu servo, pastor Eliasar, de alcançar o coração dessas pessoas que estão assistindo a gente aqui agora. Eu peço especialmente por essa pessoa que está com a gente agora aqui, escutando, que está com o coração queimando nesse momento, pedindo e tentando encontrar qual é o próximo passo. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor alcance, que o Senhor abra o coraçãozinho dessa pessoa e que em teu nome, Pai, ela entenda e tenha clareza de quais são os próximos passos que ela precisa dar para poder ser uma bênção no mundo. Que o Senhor a use, que o Senhor a abençoe, que o Senhor a alcance. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, pastor BJ, mais uma vez. Parte 2, muito em breve. Já pode esperar que a gente vai ter, não tem como não. Esse vídeo aqui foi bom demais. Eu nem vi o tempo passar, a gente já está quase com 1 hora. Mas foi muito bom, pastor. Muito obrigado. A gente vai sim gravar uma parte 2 e eu tenho certeza que Deus vai usar muito você ainda nesse lugar. E é isso. Esteja disposto aí onde Deus mandar. Um grande abraço. Até o nosso próximo vídeo.